Olá, estimados amigos, como vocês estão? Meu desejo é que estejam todos bem. Estou de volta com mais uma mensagem e o tema de hoje é expectativa versus coração, uma balança de dois pratos. Eu quero te convidar para um texto que vou utilizar como referência para esta abordagem, que está em Provérbios 13 e 12, que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Expectativa versus coração, uma balança de dois pratos. Meus amigos, considero o tema apresentado bastante relevante, por estar falando do coração, uma das palavras bastante citada nas Escrituras, e também da esperança, sinônimo de expectativa, como chamaremos nesta abordagem. Ora, todo ser humano tem expectativa e, obviamente, tem coração. Portanto, são duas condicionantes, na linguagem um pouco remota, dois pesos para esta balança que precisam estar equilibrados. E durante essa abordagem, nós estaremos buscando compreender qual a importância de não perder-se o equilíbrio nesse processo, nessa junção. De um lado, as nossas esperanças, de outro, o nosso coração. Expectativa versus coração. Veja que a expressão utilizada aqui, a esperança demorada ou a expectativa demorada, enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Todos nós temos expectativas em diferentes áreas de nossa vida. O ser humano não pode jamais viver sem essa expectativa, sem a esperança. Então, para compreender esse contexto, vamos falar um pouco mais sobre o coração. Sabemos que o coração literalmente é um órgão principal do corpo humano, podemos dizer assim, responsável por bombear o sangue, levar oxigênio e os nutrientes para a célula do corpo humano. Ele, portanto, está ligado ao nosso comportamento por envolver desde o nosso metabolismo às nossas emoções. Há uma interação entre o coração e as emoções. Portanto, a Bíblia faz menção ao coração em diferentes contextos, tanto falando da gente guardar o nosso coração, como falando dele também como ser enganoso. Então aqui há uma representação do coração como algo vital, literalmente, mas também teologicamente como sendo a vida do ser humano também. O coração precisa estar guardado, protegido, porque um coração desprotegido, sem dúvida, vai acabar trazendo transtorno, doenças e até a morte para o indivíduo. Agora vamos buscar um pouco do conceito da expectativa ou da esperança. Quando nós vamos para Romanos, o escritor Paulo ele dá uma definição clássica de esperança. Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a esperança fala-se de algo que não podemos visualizar. Fala-se de algo, neste contexto aqui apresentado, intangível. Então, já temos um pouco de complexidade de mensurar estes dois pesos, digamos assim. As expectativas ou esperança, por ser intangível, por representar a nossa parte da mente, e temos o nosso coração, esta máquina responsável literalmente por manter a vida no indivíduo, mas também no sentido figurado de representar toda a nossa existência. Veja que quando parte desse princípio, a esperança está relacionada ao nosso desejo. É o que nós vemos aqui. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então,
você idealiza algo, você tem uma expectativa. Em cima daquilo ali, você vai ficando desejoso que aquilo se realize. E aí está o grande X da questão. Quando nós idealizamos, quando nós projetamos algo e esperamos acontecer, aí quando tarda ou quando a resposta não vem dentro do prazo que nós aguardamos, aí nada mais presta. Começa o que chamamos de impaciência e vem a frustração ou desapontamento. O desapontamento é angustiante. Portanto, quando há esta demora, o coração fica enfraquecido. Por exemplo, temos nessa balança de 2 pratos o coração, considerando o contexto normal, e temos a expectativa. Só que o que acontece? Como a expectativa não é alcançada, vem o que chamamos de desapontamento e também vem para o prato da balança. O que acontece? Pesa para o coração, sobrecarrega o coração. Junto com esse desapontamento vem uma série, vem a frustração, vem a angústia, vem a tristeza, e tudo isso vai forçando a barra e o coração vai se sobrecarregando. Quando você menos imagina, você está com sérios problemas psicológicos, você vai estar com sérios problemas de ansiedade, você vai estar com sérios problemas de depressão, você vai estar com sérios problemas até físicos, porque o nosso coração, quando ele vai ficando sobrecarregado, quando ele vai ficando cheio, chega algum momento que vai desencadear até mesmo problemas físicos no nosso corpo, porque ele envolve o nosso metabolismo, envolve diretamente das nossas emoções e até no nosso comportamento, que é aí que está também outra observação a ser feita, a forma de como nós processamos as emoções nesse contexto tudo é que forma a nossa personalidade. E formando a nossa personalidade, é mediante isso que vamos nos comportar, que vamos ter a nossa percepção do mundo. Então compreendemos que é indispensável aprender esta dinâmica ou encontrar este equilíbrio das nossas expectativas com o nosso coração, porque senão nós vamos acabar pagando com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde. Aqui diz que a esperança demorada, ou seja, surge a impaciência, só a demorada enfraquece o coração. Aí nós resumimos então, se a demorada enfraquece o coração, então a esperança destruída mata o coração. Isso não significa literalmente a pessoa vai ter um infarto e morrer, nem sempre pode significar que a pessoa perde a perspectiva de vida. A expectativa é frustrada, vem o desapontamento, aí a pessoa naquele cenário perde a perspectiva de vida, que é a análise que ele faz, que é a visão panorâmica que ela tem da situação, e acaba então perdendo a noção da vida, perdendo o controle emocional e culminando até com a morte espiritual, quando não física muitas vezes, porque todos nós sabemos que o nosso estilo de vida, a forma como levamos, impacta até no nosso coração, literalmente. Portanto, é indispensável, repito, achar o equilíbrio das nossas expectativas com o nosso coração, ou então nós estaremos sendo submetidos a problemas, a condições que poderiam ser evitadas. E outra observação a ser feita é que quanto maior a sua expectativa, maior também pode ser o seu desapontamento. Essa é outra variável importante a ser compreendida. Quanto maior a sua expectativa, pode ser maior a sua frustração. Então as pessoas muitas vezes idealizam algo inalcançável e depois estão arrasadas. Isso não quer dizer que a gente vai estabelecer parâmetro só aquilo que a gente já está vendo, só o que a gente já está próximo a adquirir. Não é isso.
mas é estabelecer meta, é estabelecer prazos, por exemplo, é ter um foco capaz de alcançar, é ter algo mesmo dentro da realidade, não ir apenas para o imaginário ou para algo ilusório. É preciso voar alto, mas como se diz, voar com os pés no chão, porque quanto maior a sua expectativa, maior poderá ser a sua frustração. Então é indispensável que nós estabeleçamos metas mesmo alcançáveis. Aí você me procura: e Natan, então o que eu faço para equilibrar esta balança? Qual a sugestão? Qual a dica? A primeira dica que posso compartilhar é que não nos prometamos coisas grandes, esperando receber do homem. Aliás, a Bíblia até diz: maldito é o homem que confia no outro. Isso fala de criar as suas expectativas, você endeusar alguém e dizer: ali está a minha vida. Certamente, em algum momento você vai ficar desapontado. Nós temos que ter esse cuidado, então não nos prometamos algo grandioso demais quando depender da criatura. A segunda dica: não nos alimentemos de falsas esperanças. Há pessoas que passou um pássaro, não precisa ser nem verde, já diz: não, abracei essa esperança, e ali já cria uma expectativa infundada e depois vai segmentando a sua vida em cima disso. Então é importante que no princípio, na origem da expectativa, da esperança, você já alimente adequadamente esse nicho de informação, para que você não venha criar expectativa em algo sem fundamento, em falsas esperanças, porque isso vai tornando a sua vida uma verdadeira farsa. Você se alimenta de falsas esperanças, então você não vai ter uma vida real, como deve ser vivida. Então não se alimente de falsas esperanças ou de falsas expectativas. Esta é a segunda dica. A terceira dica é: se prepare para o desapontamento naquilo que você está esperando. Parece loucura, né? Se prepare para o desapontamento naquilo que você está esperando. Tratando-se de seres humanos, o que a gente tem que saber é que uma hora ou outra nós vamos ficar desapontados com algo, principalmente nos nossos próprios projetos, nos nossos próprios sonhos, principalmente quando depende de outros também. Isso é um processo natural que pode, por força maior, por um fator príncipe ou até por negligência, por qualquer que seja o fator, é possível que venha a falha, que venha o erro e que venha a frustração e o desapontamento. Então, a terceira dica é: se prepare para o desapontamento naquilo que você está esperando, porque quando ou se ele vier a acontecer, você vai sentir menos impacto do que se você tivesse, no ditado popular, verdão. Então prepare-se para o desapontamento. Aqui cabe até uma frase que eu já ouvi uma vez, não sei a autoria, mas já ouvi alguém falar, que disse: busque o melhor, se prepare para o pior e abrace o que vier dos dois. Busque o melhor, se prepare para o pior e abrace o que vier dos dois. Nós temos que buscar o melhor, temos que estar preparados se algo der errado, mas temos que conviver com aquilo que tivermos que enfrentar. Porque existe todo momento uma série de fatores que podem contrariar nosso coração, ou seja, frustração, desapontamento, angústia, tristeza, impaciência, o coração sobrecarregado. E isso pode chegar ao ponto de destruir o coração. Então nós temos que estar preparado para enfrentar a adversidade. Aí você me procura: e qual a quarta dica? O que eu posso fazer? Ora, eu vou te dar uma dica que está na Bíblia Sagrada. Diz assim: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão
não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Junto a esse versículo, eu quero deixar ainda Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 26, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, a dica é: ponha a sua confiança em Deus, ou ponha a sua expectativa em Deus. Ora, amigo, depois de você ter consciência de que está suscetível à expectativa ser frustrada ou vir o desapontamento, há uma base que você tem que ter, que é a sua confiança naquilo que é indestrutível, naquilo que é sólido, naquilo que pode te satisfazer. Então eu apresento a você: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso significa de você pôr a sua confiança em Deus e não se desesperar, mesmo quando você, analisando o cenário da sua expectativa, vê que não é o melhor possível. Mas você mantém a sua confiança, mantém a sua esperança e não deixa que a frustração, que o medo, que a impaciência e que as demais qualidades desagradáveis sobrecarreguem o seu coração. Porque quando também a expectativa é frustrada e você está, entre aspas, preparado, isso é, ciente de que isso pode acontecer. Porque as frustrações sempre poderão ser maior do que o que nós idealizamos. Mas de certa forma, se você já pelo menos prevê isso no seu plano, digamos assim, fica mais fácil de você passar por cima ou superar. Mas o bom mesmo é o que diz o versículo que nós lemos aqui em Provérbios, o versículo 12, que diz assim, a parte final: mas o desejo chegado é árvore da vida. Bom mesmo é quando você idealiza as coisas e ela acontece realmente como você sonhou. Bom mesmo é quando você projeta algo e a expectativa ocorre justamente dentro das condições, do período, do momento que você estava esperando. Isso é gratificante e faz bem ao coração. Por isso, quando alguém perde ou quando há algum desapontamento, diz: não, meu coração não aguenta mais isso não. O que é isso? Eu não estou mais preparado para isso. E nós temos exemplo de pessoas que de fato sofrem com o coração, não só no sentido mesmo da vida, não só das emoções unicamente, mas tem pessoas que acabam desencadeando até mesmo problemas físicos mesmo do coração. Então é importante que a gente trabalhe essas nossas emoções, que a gente ache o equilíbrio entre essa esperança ou entre essa expectativa e o coração, porque se acharmos o equilíbrio nessa balança de dois pratos, o coração vai agradecer, o coração vai ficar feliz e a gente, meu irmão, vai ter uma vida mais sossegada e certamente evitaremos vários problemas de saúde, sejam eles físicos, mentais ou espirituais, que também não podemos esquecer, porque quando a pessoa tem uma frustração, um desapontamento, mesmo sendo coisa criada por ele, ele acaba englobando até mesmo as outras pessoas. Até Deus muitas vezes acaba sendo responsabilizado por algo que não é. Então até a espiritualidade da pessoa pode ser comprometida, porque quando tem um grande desapontamento, há esse choque, há essa pressão e as pessoas acabam também até ficando estremecidas, digamos assim, na sua fé. Mas o bom mesmo é quando tudo ocorre como idealizamos. E aí acontece o que está em Provérbios 15 e 13, que eu quero fechar para concluir esta mensagem, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes uma frustração, um desapontamento acaba abatendo no nosso espírito e nós corremos o risco de perder até a nossa fé. Portanto, o equilíbrio, que eu no sentido figurado apresentei essa balança de dois pratos, é fundamental tanto para o nosso comportamento emocional, para a nossa vida física, como para o nosso viver espiritual. Espero que tenha conseguido passar um pouco acerca dessa importância e que Deus nos oriente nesse sentido. E desejo que você tenha paz,
que você tenha saúde, que suas expectativas não sejam nada baseada em ilusão, mas que seja algo que venha fazer o seu coração feliz. Porque um coração alegre deixa o rosto mais bonito, né? Então que Deus te abençoe e que fiquemos com esta alegria no nosso rosto, mas principalmente na nossa alma.